um pouco o que ele está sentindo. E aí, com o término do filme, ele falou, né, que queria ter um pai, assim como as crianças do filme também encontraram seus pais. E aí eu fui dizer para ele que ele tem um pai sim, né, por mais que a gente não conviva com esse pai. E aí a gente tocou nessa história de família, né, e eu disse assim, você tem coleguinhas na escola que têm pais separados, né, e que nem por isso não tem uma família, nem deixa de ter pai, né? Mas aí é quando ele, de fato, verbaliza que para ele isso não é família. Para ele, de fato, a família é estar todo mundo junto. Ao falar da realidade de Pedro, Mica chama atenção para um aspecto importante a considerar. Quando nos referimos à maternidade solo, não estamos discutindo a relação de filhos de pais separados. Estamos, sim, nos referindo às famílias cujos homens, após o fim da conjugalidade ou a inexistência dela, abandonam também o ofício paterno, afastando-se das crianças e do seu papel social. É justo por reconhecer a multiplicidade de formas de família que a professora Belinda nos chama a atenção para o fato de existir em cada uma delas uma gramática própria. A família é um conjunto bastante determinado de leis, né, de regras que, de alguma maneira, regularizam as relações, sejam as relações sexuais, né, quanto as relações entre as gerações, né, há todo um conjunto, né, de direitos e deveres, né, dos pais com os filhos, não é, entre o casal, não é, que de alguma maneira também caracteriza, né, então, conjunto de leis, né, não só de leis do ponto de vista jurídico, né, o que está no Código Civil e que determina os direitos e deveres, né, dos membros das famílias, mas também um certo conjunto de regras que em parte são explícitas, né, regras do funcionamento familiar, e em parte também são implícitas, né, ou seja, cada família tem uma espécie de gramática, né, de funcionamento, né, quer dizer, um conjunto de leis que organizam, de regras, né, daquilo que pode e que não pode, do que se espera de cada um, né, dos modos de viver o dia a dia, de comer, de dormir, a questão, a presença ou não do elemento religioso, né, o conjunto de valores, não é? Então, ela também é esse conjunto de pessoas que estão organizados por esse conjunto de deveres e direitos, além do que é uma instituição em que, vamos dizer assim, os afetos, né, o elemento afetivo, né, é um elemento fundamental na constituição dos laços, né, entre todos os membros da família, né? E os afetos mais variados, amor, ódio, ciúmes, hostilidade, inveja, né? Que na família ganham uma intensidade peculiar, né? Então, acho que eu procurei trazer aqui alguns elementos aí que eu acho que, de alguma maneira, definem todas as famílias, né? Ainda que seus arranjos sejam os mais variados, né? Variam no tempo, variam no espaço, variam de sociedade para sociedade. Tenho certeza que, aos poucos, Pedro e todas as crianças cujas famílias não estão na propaganda de margarina vão podendo se identificar com as famílias reais que possuem, porque, no final das contas, o que a gente percebe, mesmo vivendo e mantendo os nossos olhos abertos para as diferenças, é que os variados arranjos familiares são possíveis e legítimos, porque eles são ligados, da forma como são, pelo amor que nos une. É isso que nos diz Nina, 4 anos, ao ser indagada sobre o que é uma família. Nina, o que é família para você? As pessoas cuidam da gente, amam a gente e respeitam a gente. Nina diz, sabiamente, que Pedro tem sim uma família, pois, como ela destaca, ele tem pessoas que cuidam dele, que lhe amam, que lhe respeitam. Nossa, que sorte ter pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que muitas vezes estejam distantes, nos amando, cuidando e respeitando. Desde o início do século XXI, nem metade das famílias brasileiras são compostas por esse arranjo, né, dito tradicional, como na antropologia a gente diria família nuclear, né, composta pelo casal heterossexual, as crianças, etc. Né?
E diversos estudos, experiências mostram, né, que as crianças podem se desenvolver bem ou se desenvolver mal em diferentes modelos de famílias, né? Muitas vezes nós podemos encontrar a família que segue esse modelo, né? Mas ao mesmo tempo você pode ter violência doméstica, você pode ter uso abusivo de álcool e drogas, ou, enfim, né, diversas formas de violência contra a criança, não é? Então, o modelo em si não é garantia, absolutamente, de um desenvolvimento mais saudável para a criança, né? E muitas vezes nós temos outras experiências, né, muito diversificadas no Brasil, em que as crianças podem ser criadas por diferentes... Estou pensando, por exemplo, num trabalho que eu gosto muito de citar, da Cláudia Fonseca, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que estuda o fenômeno da circulação de crianças, né? Ou seja, ela estuda nas periferias de Porto Alegre certos arranjos familiares em que muitas vezes não há uma presença mais estável de um pai, né? A criança é criada, vamos dizer assim, por um conjunto de mulheres, né? Assim, que de alguma maneira dividem as tarefas com um conjunto de crianças, né? Então, a mãe biológica, mas ela precisa sair para trabalhar, a avó é quem cuida das refeições, e uma tia que está em casa pode estar levando a criança para a escola, ou de alguma maneira para o centro de saúde. Então, há toda uma divisão das tarefas para garantir esse cuidado das crianças, né? E o que a gente vê é que essas crianças se desenvolvem muito bem. Ela pode até chamar todas essas mulheres de mães, mas ela sabe a diferença entre cada uma delas, quem é a mãe biológica, quem é a madrinha, quem é a tia, quem é a avó, etc. E a criança não está de maneira nenhuma abandonada, ou nem pode se desenvolver de uma maneira bastante saudável, etc. Ou você, né, pode ter famílias em que um outro homem pode desempenhar um papel paterno para essa criança, uma representação de uma figura masculina, né, que pode ser um avô, não é? Então, eu acho que as famílias encontram, né, as formas mais diversificadas, desde que eu acho que haja, né, aquilo que principalmente a partir de Lacan se chamou de função materna e função paterna, né? Quer dizer, a ideia de que, por um lado, a criança possa ser acolhida, ser cuidada, né, ser alimentada, ser agasalhada, né, tudo aquilo que ficou conhecido como função materna, mas também possa ter essa experiência, né, do limite, da lei, né, do corte, né, aquilo que, de alguma maneira, também, tradicionalmente, na psicanálise, se colocou como o lugar do pai, né, o lugar da lei, ou aquele que é o representante da cultura. É claro que tudo isso foi muito questionado ao longo do século XX, né, quer dizer, a mãe mais próxima das funções naturais, o homem mais perto das funções mais sociais, tudo isso ficou muito colocado em questão, e acho que com muita razão, né? Mas, e é claro que eu não estou dizendo com isso que tanto faz, né? Ter ou não ter o pai biológico, ou a mãe biológica. É claro que a relação com os pais é uma relação determinante para aquilo que nós vamos ser, né? A presença ou a ausência desses pais, ou as fantasias que nós temos sobre esses pais, como você disse no começo, mais ou menos idealizadas, né? Ou hostilizadas, ou fontes de ressentimento. Nós sempre nos relacionamos com esses pais de origem, mas eu acho que tudo vai depender muito, muito de como a própria criança e as pessoas em volta dela vão ajudar essa criança a, de alguma maneira, elaborar,
acessar, compreender a sua história familiar. Acho que isso é o mais fundamental, né? Que se a criança pode ou não ter, por exemplo, um pai presente, eu estou falando mais do pai, porque é uma realidade muito presente na sociedade brasileira, né? Mas tudo depende de como essa criança e as pessoas em torno dela vão, ausência, né, eventualmente oferecer outras figuras de referência, né, que possam cumprir essa função paterna e que ajudem a lidar com essas faltas, né? Então, nada em si é o melhor ou não, né? Então, a família tradicional não é em si melhor para o desenvolvimento da criança, mas depende, como você está falando, das representações que circulam, dos modos de lidar com cada realidade familiar, com como isso é transmitido para a criança, como ela elabora isso, né? Acho que isso me parece mais determinante. Que grande lição Belinda nos dá diante das várias representações de família. As funções paternas e maternas não são necessariamente desempenhadas por mulheres e homens, inclusive nas famílias nucleares. Sobre isso, Ana Cleide e Paulo, por exemplo, mostram pra gente que no formato de famílias, como a deles, formada por um pai, uma mãe, 2 crianças, das quais uma ainda está no ventre, esses papéis podem depender dos contextos. Eu mandei um e-mail quando começaram a fazer contato e mamãe. E aí eu me enraiveci e mandei um e-mail bem... Não foi desaforado não, né? Acho que foi... Eu tava dando aula à noite e aí chegou pra ele, mamãe, preciso levar uma caixa de sapato. Aí, peraí, né? Aí eu mandei e-mail, vamos pensar em mudar essa linguagem, porque assim, a linguagem diz respeito às nossas relações, o que a gente espera, né? Então, assim, nesse momento que você manda mamãe, minha esposa está dando aula na faculdade, eu estou cuidando do meu filho. Então, mande papai, né? Papai, mamãe, inclusive mande titio, titia, família, né? Porque é muita gente que pode ver esse bilhete, né? E aí eu ainda fiz uma reflexão na época do e-mail de esse tipo de direcionamento que vocês fazem diz muito do que a gente está ensinando, né? Para os meninos. E aí é importante... para mim haver esse tipo de mudança. Então, assim, eu me sinto deslocado por isso. É por isso que esse episódio é tão lindo, mas é também tão complexo e intenso. Porque nele nada está pronto, nada pode ser determinado, nada é simples de ser dito, tampouco de ser compreendido. Neste 6º episódio, começamos apenas as primeiras reflexões sobre esse profundo tema. No próximo, teremos mais um monte de gente conosco, crianças e adultos, nos ajudando a pensar melhor sobre essa reflexão que de tão profunda parece que nunca vai acabar. Encerramos essa primeira parte do nosso bate-papo chamando de novo Lula Queiroga, que abriu o portão da nossa reflexão sobre família e nos ajudou a entender que jamais poderemos fechá-lo. Família é como um jardim. Plantamos, semeamos, colhemos e vivemos. É como plantar um jardim. Nem sei quanto tempo esperamos, até que um dia, enfim, você faz parte de mim. Chama de pai, chama de mãe, chama de filho, chama de irmão, chama de amor, aquilo que mora nesse coração. Chama de amor, chama de amor. Apresentação e conteúdo: Catarina Gonçalves. Produção e edição de áudio: Tostão Queiroga. Produção geral: Mariana Oliveira, Mariola Comunicação.